E é aqui que efetivamente a lógica vai acontecer. Nós temos que fazer duas coisas, né, principais. Primeiro, nós precisamos, né, em questão de etapa, verificar se a URL já existe. Se ela já existir, nós só devolvemos a URL curta dessa URL. Então, vamos ter que acessar nosso banco. Depois, precisamos ver se ela não existir, precisamos armazenar na base. Por fim, converter o ID para base 62. Então, são essas três etapas que vão acontecer dentro desse método. A gente vai acessar nosso banco, verificar se já existe, armazena na base e converte. Então, essa é a próxima etapa que faremos aqui. Dando prosseguimento, como nossa ideia é salvar na base, eu avancei um pouco aqui na nossa infraestrutura. Então, nós temos duas principais structs. A primeira é o pool de armazenamento, que é a infraestrutura propriamente dita, que conecta com Postgres. Então, aqui nós só criamos um pool. E temos o database, que é um wrapper em torno do pool, onde nós temos efetivamente os métodos que implementam a interface de persistência. Então, essa interface ela ainda não existe. Comecei pela biblioteca, mas nós podemos seguir aqui para o domínio e no URL nós podemos colocar uma persistência, uma interface de persistência que vai facilitar o manuseio. Então, do mesmo jeito que nós temos o shortener, nós podemos ter aqui uma interface. A interface ela surge de uma implementação, o que é algo comum, né, para o Go. Então, nós temos aqui colamos aqui a nossa função, isso não interessa para a gente. Temos o contexto, salvamos aqui, não precisamos do domain. E aqui nós temos então a interface, ela persiste, ela recebe um contexto e a URL que vai ser persistida. O int64 é o ID que retorna. Aqui eu optei por devolver o ID e não a entidade inteira, eu acho que não faz sentido nesse momento. Então, com isso daqui, nós já conseguimos armazenar na base. Falta agora verificar se já existe a URL. Então, nós temos que primeiro verificar se ela existe. Então, e se ela existir, nós queremos devolver, né, aquele ID. Então, eu vou dar um get ID by URL. Então, essa vai ser a nossa interface. Também vai receber aqui um contexto e vai receber como parâmetro aqui o ID, que vai ser um big int ou um int64. Então, essa é a interface. Voltamos para o nosso database e vamos implementar lá também essa interface. Voltamos para cá. Então, criamos um pool de conexões, criamos um wrapper, ou efetivamente a infraestrutura. Essa infraestrutura ela pode ser passada agora para o shortener. Então, vamos passar o db como parâmetro. O shortener ele não recebe ainda a base de dados porque ele não tem a base. Então, agora nós vamos colocar aqui uma referência à base de dados. Foi um erro aqui na assinatura. O get ID by URL, aqui eu quero receber. Voltou aqui. Então fizemos então nossa correção da assinatura do método. Ele recebe a URL como parâmetro e devolve o ID int64, que vai ser convertido depois para o base62 e devolvido para o usuário. Então, por enquanto, em nenhum momento nós estamos salvando o base62, porque como é uma conversão de base, ele é muito rápido de ser feito pelo processador, né? São algumas divisões que são feitas ali. Então, a gente pode considerar que num cenário normal ele é O1, né? Então não tem necessidade de nós ficarmos salvando isso na base. Se porventura a gente sentir que esse processamento está levando tempo, a gente pode persistir e cachear esse campo calculado. Mas normalmente, como boa prática, a gente não armazena campo calculado. A gente armazena campos que são campos de origem e os campos calculados são calculados em cima dos campos de origem. Então, nós temos que verificar se a URL já existe, armazenar na base e converter o ID para a base 62. Então, vamos para a etapa número 1, que vai ser o get ID by URL. Então, nós temos aqui, né, no nosso shortener, nós temos agora o acesso à base de dados. Então, a gente pode pegar o DB,
getID by URL. Nós temos agora o contexto como um parâmetro. É sempre legal receber o contexto. Então, se nós formos aqui, né, na interface, shortener, vamos receber o contexto, porque nós conseguimos aí receber esse contexto lá do nosso controller. Se porventura nós tivermos um erro na API, a gente consegue propagar esse erro. Então aqui, né, nós precisamos receber, propagamos o contexto que recebemos, e aqui a URL longa. Essa URL longa, ela só faz sentido ser obtida do banco se ela for uma URL válida. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar, vai subir a construção e a validação da URL para cá. Vamos ter uma nova URL, passando a URL longa. Se o erro for diferente de nulo, devolvemos aqui uma URL qualquer e o erro de formatação. Caso contrário, nós vamos usar a URL longa. Vamos deixar essa URL aqui, depois a gente só atualiza o objeto, né, para não ficar ocupando espaço na memória. Então, verificamos a validade da URL, conseguimos construir o objeto, batemos no banco, verificamos se o ID existe. Aqui nós temos, né, na assinatura o erro ou o ID. Então nós vamos ter aqui o dbID ou o erro. Se porventura nós tivermos um erro, significa que não existe, que tudo bem, né? Esse é o comportamento esperado. Então, se não existir, nós vamos criar. Se o erro for diferente de nulo, significa que o ID já existe, né? Então daí a gente só precisa converter esse ID para int62. Então em qualquer um dos dois cenários, nós temos que fazer a conversão. Se ele não existir, nós armazenamos. Se existir, só devolvemos. Uma outra opção que poderíamos ter aqui é tentar logo de cara já salvar colocando a URL como chave primária. Ou nem como chave primária, ou como um índice único. Geraria um erro também na base, e aí nós teríamos o resultado com base no ID. Então nós estamos vendo se a URL já existe, nós não teremos um erro, né, de busca, logo esse erro vai ser igual a nulo, nós pulamos essa etapa de inserção. Se não existir, aí vamos para essa etapa de inserção e chegamos aqui, onde nós vamos agora convert dbID to base62. Então agora nós já checamos se ela existe, armazenamos lá na base, precisamos fazer a conversão para a base 62 e atualizar o URL. Temos aqui o base 62. Vamos atualizar o nosso URL. Então, na URL short URL vai ser agora o nosso prefixo, que depois nós vamos arrumar. Mas vamos colocar por enquanto que vai ser, vamos deixar ele como uma constante, https, nosso caso que é relevante para a gente, né? http localhost 8080 v1 e aqui concatenamos com o base 62. Então essa passa a ser a nossa URL, devolvemos aqui então nossa URL curta e salvamos com nulo. Vamos agora para efetivamente implementar o nosso base 62. Mas antes de começarmos a efetivamente codificar, a gente precisa entender o que é a conversão de base. Eu vou dar uma explicação bem simples. Se porventura ficarem com dúvida, coloquem nos comentários que eu faço um vídeo dedicado ao base 62. Mas basicamente o que nós faremos é, o base 62 ele utiliza 3 grupos de caracteres. Ele utiliza o caractere de 0 a 9, de A a Z maiúsculo e de A a Z minúsculo. Então, em vez de nós representarmos na base decimal, por exemplo, o número 10, o que nós fazemos aqui, a gente passa a representar o 10 como sendo A maiúsculo. E vamos assim até o 61, né, que seria o 62º caractere aqui na nossa listagem. Então, a mudança de base decimal, que é a base que vai ser gerada, por exemplo, por um banco de dados, né, qualquer gerador de número
inteiro, ele já era na base decimal. Mas nós podemos converter de base decimal para uma base 62, por exemplo, esse número, só fazendo a fatoração a partir dos fatores do base 62. Então, o fator nada mais é do que pegar, né, a minha base e levar ao expoente. Então, vamos supor aqui que nós temos expoentes, né, de 0 a 1, 2, 3 e assim por diante. 62 elevado a 0, nós temos aqui que é 1. 62 elevado a 1 é 62. 62 ao quadrado dá 3.884. E assim por diante. Então, você pega a base e vai elevando ela a diversos expoentes. E a conversão de um número, né, vamos supor, por exemplo, que nós queremos converter 25.670 da base decimal, que é a base 10, para a base 62. O que nós fazemos aqui? Nós vamos dividindo esse número por 62 e a cada divisão nós temos um múltiplo daquele fator. Né? Então aqui tem a planilha, posso compartilhar depois também, se vocês quiserem eu deixo nos comentários o link da planilha. Basicamente, a gente pega o número, divide ele pela base e encontra o resto. O resto é exatamente o que a gente vai colocar na hora de criar aquele número, porque o resto é o que não foi possível ser dividido por aquele expoente maior, então passa para o menor, né, para o fator menor. Temos aqui um exemplo, ó, o número 25.670. Se nós fizermos a conversão da base decimal para a base 62, ele vai ser o 6G2. E aí temos aqui um exemplo, né, da conversão. Então vamos pegar esse número aqui, se nós colocarmos 25.670 na base 10 e convertermos ele para a base 62, 6G2, que é exatamente o que deu aqui, né? A gente começa a ler de trás para frente, porque os expoentes maiores são os que, né, o resto maior é o que compõe o fator maior, né? E assim por diante. Então não interessa tanto para a gente saber no detalhe matemático como converte a base. Eu acho que é legal saber, principalmente quem trabalha, né, com programação, conhecer essa mudança de base decimal para binário, para octogonal, para hexadecimal, para 62, 64. Eu acho que dá uma boa visão, né, quando a gente fala, peguei um binário e converti para a base 64. O que efetivamente acontece por baixo dos panos. Eu acho que é bem importante fazer isso. Se for do interesse, deixa nos comentários, eu coloco uma explicação. Mas o mais importante é nós colocarmos o algoritmo de conversão, base decimal, para base 62 e vice-versa. Né? Nós teremos que fazer os dois caminhos. Um para fazer a geração do link e outro para fazer a conversão do link curto para o link original, buscando na base ou no cache. Então nós vamos agora voltar para o nosso código, em que nós temos aqui a conversão por base 62, em que nós recebemos um inteiro, e faremos depois também a função que nós converteremos para decimal o que vier como base 62. Então, esse vai ser o nosso cenário de conversão. Mas então vamos construir aqui, né, os caracteres do base 62. E agora nós temos que fazer, né, a sequência de divisões para conseguir encontrar, a partir do resto de cada divisão, como que é o valor do base 62. Então aqui o que estamos fazendo é o nosso número que começa em decimal, e enquanto o numerador for maior do que zero, ou seja, eu ainda tenho um número para ser dividido, eu vou colocando o resto, mas eu vou colocando o resto na frente, né, fazendo o processo inverso. Em vez de então, conforme eu vou aumentando o tamanho do resto, ou seja, quanto mais para a esquerda eu me movo aqui nos nossos fatores, né? Quanto mais para a esquerda eu me movo, eu vou pegando o resto e vou concatenando aquele resto. Então, a primeira divisão, né? Então, vamos supor se fosse esse caso, 25.670. A primeira divisão vai dar 414 de numerador novo e 2 de resto. Então, a gente concatena o 2 no começo. E vamos assim por diante, sempre concatenando o número que é gerado como próximo resto antes da string completa. Até para fazermos um teste aqui, bem simples nesse caso. Temos aqui, né, qual é o número e o que é o esperado. Então vamos criar um testezinho bem rápido. Deixa eu só retornar algo aqui.
podemos então rodar nosso teste e ver se nós... Valeu. Esse é outro ponto importante também. O porquê desses caracteres. Esqueci de um ponto importante. O resultado, o resto, nós não colocamos ele automaticamente. Nós temos que pegar o valor, né? Então, por exemplo, aqui o resto seria 42, que foi exatamente o que ele liberou aqui no resultado, ó. Só que nós, quando passa do valor decimal, nós temos que converter para a nossa lista. Então, na verdade, aqui, o que nós colocamos não é o valor convertido. É o base 62 chars, pegando a posição que é do resto. Fizemos a conversão, né, de string para base 62 com o resto. Podemos ver aqui que na API ele tem algum lugar que está falhando, porque não estamos passando o contexto. Então, nesse caso, nós temos o contexto do echo. Nós podemos pegar o contexto do echo, porque ele é interessante porque se tiver um fechamento, por exemplo, de um socket, ou se a conexão terminar, o contexto ele já é encerrado também. Então, normalmente, sempre que a gente começa no echo, a gente pode pegar aqui o request e pegar o contexto do request. Ele vai devolver aqui o nosso contexto e utilizamos como primeiro parâmetro aqui a nossa URL longa. Provavelmente agora o nosso build vai funcionar e o nosso teste vai passar. Perfeito. Então, se nós quisermos fazer um outro teste, podemos colocar mais algumas opções de base 62. Então, vamos supor, por exemplo, que nós tivéssemos aqui 45.006. Qual seria a base 62 dele? JAGE. Então, nós temos aqui o valor, né? Podemos voltar para cá para fazermos mais um teste. Poderia fazer um table testing aqui, mas não vou fazer isso agora. Vamos fazer mais uma chamada aqui. O base 62 agora vai ser para converter esse valor. E vamos fazer a mesma verificação. No caso que nós queremos aqui, podemos novamente rodar nosso teste. E ele passou. Então, perfeito. A conversão de decimal para base 62 está funcionando. Agora nós temos que fazer o processo inverso. Pegar o base 62 e converter para decimal para poder fazer o processo de volta. Então, se nós voltarmos para cá, nós temos já a função que converte. Ponto importante, né, dessa função, ela vai provavelmente dar um erro em algum momento, porque se a gente passar o numeral 0, não vai ter nada para retornar, vai retornar vazio. Então, o que nós queremos aqui vamos fazer o caso de borda aqui, né, o edge case, se o decimal for 0, retorna 0, só como texto. Perfeito. Então, aqui nós temos a mesma coisa, o base 62 for igual a 0. Então, vamos lá. O que nós precisamos fazer agora é iterar ao longo da string. E para cada caractere, a gente precisa fazer o processo inverso, que é converter, né, aquele valor. Então, por exemplo, se nós tivéssemos aqui um K minúsculo, qual é a posição dele nessa listagem? E a partir dessa posição, multiplicar pelo fator, né, que no caso é fator decimal, para conseguir encontrar. Então, é o processo inverso. Nós vamos então iterar da esquerda para a direita, e vamos sempre multiplicando. Vai ser igual a ele mesmo, vezes a base, mais o resto. Então, a cada movimentação de base, nós multiplicamos o valor do numerador
mais o resto daquela posição. O resto daquela posição é o índice no resultado final. E aqui retornamos o resultado e nulo. Podemos fazer um teste também para esse caso. Então vamos agora fazer algo parecido com os mesmos valores. Perfeito. Então temos agora o nosso caso. Podemos ir para o nosso teste e verificar se ele compila com sucesso e se o teste passa. Passou. Então nós estamos fazendo tanto o processo de ida quanto de volta. Né? Conseguimos converter de um valor numérico para a base 62, que é um texto, e de base 62, que é um texto, para um valor inteiro. Então, com isso, a gente consegue já fazer o nosso processo de conversão. Podemos até fazer um teste aqui. Perfeito. Então, temos aqui salvo provavelmente no ID 9. Interessante que ele está sempre devolvendo o mesmo ID. Então, fez essa nossa validação, né, de que a mesma URL está devolvendo o mesmo ID. O teste prático agora é, nós temos que voltar para o nosso código, voltar aqui para o nosso encurtador e trocar nossa URL. Vamos trocar para .com. Vamos salvar, a URL é diferente. Então agora a ideia é que ele gere o ID 10 e devolva só com a letra A no nosso URL. Essa é a prova de fogo. Vamos fazer o teste. Perfeito. Então ele gerou a letra A. Se eu bater de novo, ele está batendo no banco, verificando que já existe e devolvendo a mesma URL. O que nós precisamos fazer agora é o processo inverso. Gerar um arquivo novo aqui. Adicionar os scripts. Vamos pegar um... A gente pode vir para cá para o redirect. É um curl. A diferença é que agora vai ser um get para o V1. E aqui vai ser nosso URL. A gente quer passar o A, que foi o que nós acabamos de gerar. Não é content type, não tem conteúdo. Somente isso. A gente volta para a nossa API. E precisamos agora fazer esse que dá o handle da URL. Esse handle da URL, ele vai pegar aqui com um path. Vou chamar esse aqui de short. Ele tem um path. Então agora ele tem já um parâmetro para ser recebido aqui, não é mais na raiz. O que faz com que a gente possa voltar para cá, só acertar o padrão. O que precisamos fazer agora é fazer o binding do path variable, ou fazer algo bem mais rápido agora, tá? Para dado o nosso tempo. Então nós temos aqui no echo o binding do path, que eu não me lembro. Vamos dar uma olhada aqui. Parâmetro mesmo. Então nós temos um parâmetro, o nosso parâmetro aqui é short, o nome dele. Param vai devolver uma string, vou chamar ela aqui de short. E aí o que nós temos que fazer agora é pegar o shortener e, em vez de fazer shorter, chamar o redirect. Então a gente volta para o nosso shortener. A gente precisa fazer o processo inverso, que é o reverse. Temos o contexto. Então aqui nós temos o reverse, recebe o contexto, recebe o sufixo, e aí com base no sufixo ele devolve a URL. Então nós vamos criar aqui Então, nós pegamos aqui o sufixo, passamos para o reverse. O reverse vai devolver ou uma string ou um erro. Então, tem a URL ou erro. Se o erro for diferente de nulo, temos que devolver. Opa. Caso contrário, no nosso binding, podemos dar aqui um redirect
para o código moved permanentemente, para podermos usar o nosso cache e a URL que nós recebemos de resposta. No nosso fluxo de domínio, nós temos que fazer o processo inverso. Então, nós temos o sufixo. Então, aqui nós vamos pegar o ID, é o sufixo. Então, o get by ID, ele bate no banco, pega com base no ID que nós convertemos e devolve a URL. Nós pegamos a URL e devolvemos aqui. Então, nós podemos fazer o teste. Agora é a prova de fogo. O redirect está voltando para os Zamariola. Vamos trocar o nosso redirect para fazer um teste. Vamos para o nosso browser. Host, v1, vamos para o 9. Foi para o Zamariola também. Vamos fazer um outro teste. Vamos pegar e criar essa URL, uma URL completa agora. Então, se nós formos para o nosso create shorten, podemos trocar aqui o conteúdo da URL. Ele devolveu agora a letra B. Seria a próxima, né? A sequência de base. Vamos voltar para o nosso navegador. Vou vir para a home do meu site, só para ver ele trocando. E foi para o About Me. Dá até para fazermos um teste aqui, olhando no network. Deixa eu ver se o Firefox tem recording. Host v1b. Dá para ver que recebemos um 301 com a nova location. Então, como eu disse, o que falta na nossa aplicação é a questão do cache. O cache eu teria colocado ele dentro do nosso domínio aqui no URL. Então, no URL, na hora de fazer o reverse, converto para decimal. Antes de ir na base de dados, a gente pode colocar aqui, ó, to do cache layer. Ele pode bater no cache. Se ele encontrar, tudo bem, senão não. Daria para fazer até um exemplo aqui, se nós quiséssemos, né? Poderia colocar uma variável global aqui dentro do nosso domínio. Por exemplo, poderia ser cache. Vou colocar aqui um map em que eu tenho o ID no formato base 62 e a URL que eu quero devolver. Então eu poderia fazer algo nessa linha, ficaria aí em memória, eu teria que, né, instanciar, então é uma opção. Outra opção seria usar mesmo o cache distribuído Redis, que a gente consegue controlar a TTL com muito mais facilidade, né, do que fazer isso manualmente ou até ocupar a memória do próprio servidor. É isso. Deixe seus feedbacks, seus comentários, se vocês gostaram dessa nova abordagem ou não. Boa sorte. Até mais.